Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abba, nosso Pai, Senhor Jesus, obrigado pela fidelidade, pela humildade e mansidão que vem de Ti, pela Tua capacitação, por Teu amor. Obrigado, Abba, pela comunhão em espírito e em verdade, pelo perfeito amor lançando fora todo medo, pela alegria da Tua presença, da salvação, a certeza, a convicção estabelecida. Obrigado, Abba, porque é o Senhor que nos ensina a falar, nos ensinando antes a ouvir, nos ensinando a caminhar segundo Tua vontade, o Teu querer. Amém. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra não é infrutífera. Ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Que ouçamos a palavra de Cristo através do Espírito de Cristo em nós. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Pai, que olhamos para Ti porque é o Senhor que já nos convenceu acerca do pecado. Por isso recebemos a Ti como Senhor e Salvador. O Senhor está nos ensinando acerca da justiça e do juízo. Te conhecendo, Senhor Jesus, conhecendo toda a Tua obra. Eis-nos aqui. Santifica-nos, purifica-nos, para que aguardemos a Tua vinda, Senhor Jesus, para que Te vejamos. Pai, Abba, Pai. Como é bom o Teu amor em nós, operando, nos capacitando a Te amar, a tomar decisões baseadas no amor por Amém. Ti, de Ti em nós. Amém. Caminhando segundo Tua vontade, na Tua força e não na nossa, porque não temos. Diga o fraco, sou forte. Não digo forte, sou forte. Porque é na nossa fraqueza que o Teu poder opera. Pai, que confiemos no Teu poder em nós, operando, tirando toda a cadeia, tirando toda a raiz maligna, rompendo com todas as algemas, todas as amarras, todos os laços, todas as ataduras. Tudo o que o Senhor não plantou sendo retirado para que andemos, porque já passamos da morte para a vida. Estamos naquele que é a própria ressurreição. Obrigado, porque o final das coisas é melhor que o início delas. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra queima em nossos corações, nos enchendo do ânimo, da força, do vigor, nos capacitando para mais e mais e mais de Ti. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa Hélio. noite, Hélio, Carlinhos, de Irene. Boa noite, Carlinhos, nossa irmã Irene. Paz e Boa noite a graça, todos. coisas fofas. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, Abba, Pai.
Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Me rendo a ti, Jesus. Amém. Eu não conheço esse louvor, não. Coisa fofa. Oh, Cleide. A Cleide diz que lindo, amo esse louvor. Boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Boa noite, Cleide, Maria dos Remédios. Gente, a parábola do filho perdido, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse, veja gente, geralmente, né, o Senhor Jesus, quando ele fala em 2 filhos, ele está se referindo, bem, pela análise assim, que eu tenho feito, da forma como o Senhor faz, não é? Porque o mundo estava dividido entre circuncisos e incircuncisos, não é? Ou seja, entre judeus e não judeus, não é? Pagãos. Então, o mundo estava dividido assim, antes, não é, da obra consumada de Jesus, antes dele consumar a sua obra, o mundo estava dividido entre judeus e pagãos, não é? Então, tinha o povo judeu e o resto do mundo eram os gentios, ou não judeus, não era judeu ou era não judeu, não é? Os pagãos ou gentios. E quando o Senhor fala, né, um homem tinha 2 filhos, está se referindo aos circuncisos e aos incircuncisos, ou seja, os gentios. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai. O mais novo significa que nasceu por último, não é assim? Né? Porque o primogênito não é o mais velho, aquele que nasceu primeiro. Então a gente entende, obviamente, não é que realmente é assim. Os primeiros que deveriam entrar no reino de Deus não serão os últimos. Isso porque Deus ainda vai dar uma chance, não é? De acordo com a bondade dele e por causa dos patriarcas, né? A fidelidade dele, sua palavra. Como ele jurou, né, prometeu aos antepassados, aos patriarcas que são do povo judeu. Então, o mais novo, né, ou seja, aquele que nasceu por último, não é? Aqueles que entraram por último no reino de Deus. Esses são os gentios. Por quê? Porque Jesus disse, né, eu vim primeiramente para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim chamar, primeiramente, não é? A salvação veio do povo de Israel, não é assim? Conforme Jesus disse para a mulher samaritana, a salvação veio dos judeus. Mas como o povo judeu desprezou Jesus, não é? Rejeitou a ele, então foi levantado, não é, um homem, Paulo, um ministro para os gentios, para os incircuncisos, apenas um. Os outros discípulos, os apóstolos de Cristo, né, eles ficaram para os judeus. E Paulo ficou responsável pelos gentios. Então, primeiro veio para os judeus, né, e depois Jesus abriu, não é, para todos, porque na realidade Deus não fez só os judeus, não é? Deus criou todos os homens, não é assim? Deus criou todos os homens. Como Jesus disse a Nicodemos, Deus amou o mundo que ele criou, não é? O mundo e os seus habitantes. Ele fez um mundo para os seres humanos, não é? Ele fez o mundo para os seres humanos. Então, a gente entende, né, por analogia, que esse mais novo, no caso, né, representa aqui o gentil. Os gentios, no caso, né, são povos, representantes dos povos. Gente, isso aqui é uma ilustração, não é? Isso daqui é uma parábola, não é? E aí o Senhor usa
das coisas naturais para falar das coisas espirituais. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ou seja, se afastou do pai. Recebeu, pressionou por uma herança, pela herança, a parte dele que lhe cabia na herança, e se afastou do pai, foi para longe do pai. Então, o mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Olha só. É aquilo, não importa o quão rico possa ser uma pessoa. Se a pessoa não tem sabedoria, se ela não recebe junto a sabedoria, então ela vai desperdiçar o que ela tem por conta da sua falta de sabedoria. Então não adianta, não é o que Jesus está dizendo. Não adianta dar coisas grandes para um pequenino, que não tem responsabilidade, que ele vai desperdiçar. Ele vai usar, com coisas que não edificam. Então, como o Tiago diz, pede, não recebe, porque quando pede para fazer uso de forma carnal, ou seja, vai trazer destruição. E veja, aqui que Jesus está contando, gente, é uma parábola, tá bom? É uma parábola, é uma ilustração para que a gente possa tirar dessa ilustração verdades que servem para a vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo aqui é acerca de Deus, daquele que criou todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas e legitimamente, isso de forma legítima, porque alguém só pode ter alguma coisa se do céu lhe for dado. Então, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se. Então, veja, gente, voltando aqui, o filho foi para longe, ou seja, um filho que é pequenino, que ainda não tem, vamos dizer assim, não tem maturidade suficiente. Deus te abençoe, Hélio, querido. Amém. Que não tem maturidade suficiente para poder lidar com determinadas coisas, se o pai lhe der, ele vai viver de forma indissoluta, numa forma leviana, e aí vai trazer dano para si mesmo. E veja, quem é que é mais bem cuidado? Aquele que está longe ou que está perto? Aquele que está longe, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não preciso de cuidado, eu posso me virar sozinho. Será que pode? Essa é a grande questão. Será que pode? Às vezes, gente, a gente não entende que as lutas que nos sobrevêm, veja, sobrevêm a todos os seres humanos. Mas Jesus venceu o mundo e Ele nos dá o livramento de forma que possamos suportar. A gente não vai passar por ela sozinho, mas se a gente estiver distante dele, distante do nosso Pai, como os nossos recursos se esgotam, se as nossas forças se esgotam, se a nossa capacidade se esgota, como é que a gente vai receber? De onde que a gente vai receber? Porque se não receber do céu, não vai receber de mais nenhum lugar. Porque aquele que está governando esse mundo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ainda mais um filho de Deus. Então, o filho de Deus, se não estiver próximo do Pai, ele só vai mendigar, ele só vai ser pisado, maltratado, até que seja destruído. Então, durante essa fome, ou seja, ou esgotar-se os seus recursos, e a gente vive num mundo egoísta, num mundo onde aquele que governa o mundo, ele faz com que com que poucos tenham muito de forma exagerada, enquanto muitos não têm quase nada,
Então, veja, o dia mau chega para todos. Todos passam pelo dia mau. Por isso que é necessário a gente estar perto do nosso Pai para que não falte, né, esse suprimento, para que não nos falte, como diz nas Escrituras, Deus já nos proveu todas as coisas para a nossa vida de piedade. Ele já nos deu tudo que nós precisamos para que possamos viver de forma a não faltar absolutamente nada para a gente. Então, por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Gente, cuidar de porcos para o povo judeu é algo indigno. Quando Jesus conta essa parábola aqui, veja, ele está falando, não é, ao seu povo. O seu povo ouvir uma história dessa para eles é assim, não é algo assim estarrecedor, porque cuidar de porcos não é uma tarefa, não é que um judeu considere, por mais que seja um trabalho, mas eles não consideram dignos. Então veja, Jesus está falando aqui, não é que se o filho se ausenta do pai, ele vai ser tratado com dignidade. Por quê, gente? Porque nesse mundo, aqueles que fazem parte desse mundo, eles não têm parte com Deus, eles não têm parte com o Todo-Poderoso, com o Altíssimo. Pelo contrário, o Deus dessa era cegou o seu entendimento de forma que eles não vejam a verdade acerca de Deus. Quem é Deus? Para que eles não sejam salvos. Então, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ou seja, Jesus está falando aqui, não é? Do fim que é dado a um filho que, apesar do pai ser rico, ele vive como, não é, de forma indigna, não é, com uma forma ruim, né? Uma forma verdadeiramente indigna, com indignidade, né? Por quê? Porque está longe, não tem o cuidado do pai. Porque se achou, não é, suprido, se achou, né, sendo suficiente e se ensoberbeceu por causa da riqueza, né, por causa dos seus bens, pela quantidade de bens. É o que Jesus fala, né? A verdadeira vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem. Não é dessa forma. A cobiça, não é que faz com que as pessoas sejam colocadas, encontradas em armadilhas nesse mundo. Elas são pegas em armadilha exatamente por conta da cobiça. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Olha só, ele caiu em si, ou seja, não é? O bom senso chamou ele pelo estômago, não é? Pelo estômago, ou seja, ele só caiu em si, não é? Ele só pensou que ele poderia verdadeiramente viver uma vida diferente, digna, depois. Ele só parou para pensar quando o estômago dele doeu. Quando ele viu, não é, que ele não tinha sequer o mínimo para ele viver, para a sua sobrevivência. Isso é um estágio, não é? Isso é um estado deplorável. Não é? É algo que verdadeiramente não deveria ser para o ser humano. Não deveria chegar para o ser humano. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha só, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só, interessante, né? Ele pensou nisso daqui. Olha só. Caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho. Olha só, isso aqui ele pensou, isso aqui ele engendrou, isso aqui foi um plano, não é? Que ele
caindo em si, não é? Ou seja, né, se dando conta, não é? Tendo a noção de volta de tudo que ele fez, ele começou a pensar, não é? Começou a meditar, começou a lembrar, não é? Por que estava vivendo aquela vida indigna? Então ele pensou o plano dele, né? Me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Olha que coisa linda, não é? Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que o pai ama. Que um pai ama um filho muito mais do que o filho ama o pai. Um pai ama um filho mais do que um filho pode imaginar. E esse pai aqui, a quem ele está se referindo, é a Deus, é o próprio Deus. Veja, o pai de longe avistou o seu filho, de longe reconheceu o seu filho. O seu filho provavelmente devia estar sujo, não é? Maltrapilho, devia estar magrinho, não é? Enfim, né? Se ele estava passando fome e estava no meio de porcos, não é? Então, certamente, a aparência desse menino, né? Desse rapaz, desse filho, não era das melhores. Agora veja, é isso que o mundo faz. O mundo, né, o líder, o chefe, o Deus desse mundo, desse século, ele tirou a dignidade do homem. Porque o homem, não é, era para ter um QI, não é, uma inteligência, o domínio de todas as coisas criadas por Deus, não é? Era para ele, para a humanidade ser os deuses aqui nesse mundo, nessa dimensão. Mas olha a indignidade que o ser humano, não é, passou a ter. Então, veja, mesmo aqui, no caso, né, Jesus está falando, né, sobre os filhos de Deus. E é dessa forma que o mundo, né, que Satanás, que o líder desse mundo, o chefe, né, o governo, o principal desse mundo trata os filhos de Deus, né? Ele não tem nenhum tipo de piedade, não tem compaixão, não é? Veja que o mínimo que está se falando aqui é de comida. Quantas pessoas a gente vê, não é? A mendigar o pão. Quantas pessoas ele não tem. Imagina ainda mais se tratar de um filho de Deus. Então o que Jesus está dizendo, não adianta o homem querer pensar, dar ênfase à sua vida mundana nesse mundo, a todos os desejos da sua carne, porque só vai levar à indignidade. Vai terminar, não é, de uma forma, porque a carne, gente, ela nunca se farta, ela nunca se sacia. Nunca se sacia. E vai acabar, não é, de forma deplorável. Então, não se ter nenhum mínimo para comer significa, não é, que aquele filho estava numa situação deplorável, mas o pai, vendo-o de longe, olha que coisa linda, ou seja, vendo de longe, isso aqui me faz lembrar de Efésios 2, você pode ler, Vini, por favor, a partir do versículo, deixa eu só ver aqui, por favor. Gente, eu estou um pouquinho cansada, tá? Vocês desculpam hoje, terminando aqui, eu nem vou me prolongar muito, porque eu realmente estou muito cansada. Eu vim fazer a live hoje para vocês, por amor mesmo a vocês, mas só Deus sabe como a gente está cansadinho, gente. E quem dirige sou eu, então o trânsito aqui, dependendo da hora, nessa hora que a gente veio, muito pesado, né? É um pouquinho estressante. E a gente está cansado, né? Parece que nossos reflexos vão ficando mais lentos, mas eis-nos aqui. Não, obrigada, Espírito Santo. Sim, a partir do versículo 11, neném. Até o versículo 22, por favor. Até o finalzinho. Aí você vai lendo um pouquinho devagar para eu poder te acompanhar e explicar? Sim. Efésios 2, 11 em diante. Olha só, gente, aqui em Efésios, tá? O que o Espírito Santo acabou de me conjecturar, ligar, né? Unir as revelações,
que fala, né, daqueles que estavam perto, não é? E quem era que estava perto? O mais velho, não é? Que são os judeus. E aqueles que estavam longe. Quem é que estava longe das alianças, não é? Não tinha esperança sem Deus e sem esperança nesse mundo. Os gentios, não é? Boa noite, Stephanie, querida. Seja bem-vinda, minha irmã. Paz e graça, Stephanie. Boa noite, Quito. Quito também. Não é, querida. Deus te abençoe. Desafio. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, Olha que interessante. feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha só, sem esperança, não era assim que estava, não é? Esse filho, não é? O filho perdido ou o filho pródigo, né? Como dizem, não é? Ele estava sem esperança. Ele estava literalmente sem esperança, não é? É o Uzer. A última vez que ele apareceu aqui, a última mensagem dele. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós... paz aos que estavam longe e paz para os que estavam perto. Ou seja, os que estavam perto eram os circuncisos, os judeus, e os que estavam longe eram os gentios. Gente, Jesus falava de forma, através de parábolas, e os apóstolos, eles falavam de forma espiritual. Veja, o que eles falam não é diferente do que Jesus falava, pois Jesus disse que quando o Espírito da verdade, nosso conselheiro, nosso auxiliador, não é o nosso, nem é capacho, não é nosso garçom, e nem é o nosso inquisidor, não é o nosso, o nome daquele que... Capataz? Isso, não é um capataz. E também não é aquele que... É capataz, não é aquele que leva para forca, não é para... Enfim, ele não é cruel, tá? Ele também não é subalterno. Carrasco. Carrasco, obrigado, Quito. Obrigada, eles confundem com capataz. Muito obrigada. Ele não é nenhuma coisa nem outra, não é? Ele é a moderação, ele é auxiliador, ele nos auxilia, ele nos ajuda, é o ajudador. Olha só, mas capataz foi bom porque se trata daquele que açoita para escravo. Então, nada disso, não é? Ele é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, tá bom? Então, a gente deve levar em consideração, não é, que o que Jesus disse é verdadeiro. Então, as parábolas de Jesus são ensinadas pelos apóstolos de forma espiritual, com palavras espirituais. Está falando sobre a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui na parábola do filho pródigo. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito.
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. E em Efésios também, no capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Versículo 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Nos céus e na terra, viu? A família de Deus. E aqui, como esse rapaz diz, não é? O filho diz, olha, pequei, contra o céu e contra ti. Olha só. Ou seja, não é? Jesus usava as parábolas para falar das coisas espirituais porque os homens ainda não tinham nascido de novo. Mas, como diz o apóstolo Paulo, não é? Em 1 Coríntios 2, o Espírito Santo, não é? Que nos revela, nos dá o entendimento, palavras espirituais para que nós possamos interpretar verdades espirituais, não é? Para os espirituais, ou seja, para os novos nascidos, para aqueles que nasceram de novo, nasceram de Cristo Jesus. Então, nós temos, né, por meio de Cristo Jesus, nós temos o mesmo Espírito e, portanto, temos o mesmo Pai. Então, quando Jesus está usando essas parábolas, né, ele está falando acerca daqueles, né, que o mundo estava dividido, circuncisos e incircuncisos. Os circuncisos são os filhos mais velhos, não é? E os incircuncisos são os mais novos, porque primeiramente, não é? Ele veio para os judeus e depois foi que abriu, não é? Para os gentios. Então, olha só que coisa interessante, né? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, tá? Então, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Olha só, ele correu mesmo longe. O pai, veja, a atitude do pai, foi o pai. Isso me faz lembrar também 1 Coríntios 1, versículo 30. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Então foi por iniciativa do Pai. Olha só, assim como a parábola que Jesus contou, foi por a iniciativa, não é, de ir até o filho. Veja, foi o pai que levantou-se e foi. Veja, o filho ainda estava longe, o filho ainda não tinha chegado perto do pai, não é? O filho ainda estava longe. A Bíblia é bem clara, olha, estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí aqui tem uma nota, né, como está no grego, alguns manuscritos, né, acrescentam: trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Olha só, tudo isso aqui ele tinha ensaiado, né? O filho tinha ensaiado, tinha planejado de falar para o pai, lembra? Aqui no versículo 17. Ele pensando, ele diz: quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então veja, o filho
ainda estava falando, né? Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Deus abençoe, Hélio, querido. Deixa eu ver assim. Rush-me. Então veja, o filho dele, não é, tinha ensaiado, tinha planejado o que iria dizer para o pai, mas o pai nem levou em consideração, não é, o que o filho estava dizendo. Nada disso, trata-me, ele nem chegou a falar, né? Aqui diz que alguns manuscritos trazem, né? Trata-me como um dos teus empregados, mas olha só a reação do pai. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele a melhor roupa. Olha só, a melhor roupa. Não olhou, não ouviu, não levou em consideração nada de ruim que o filho fez. A desonra, né, que o filho trouxe para ele, não é? Ele não levou em consideração. O pai não fez questão, não levou em conta nada disso. Simplesmente o abraçou, o beijou e disse: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, ou seja, devolvam a dignidade do meu filho, devolvam a dignidade dele. Ele não se preocupou, veja, aqui o pai não pediu conta, não é? Não pediu conta de nada que o filho fez. Não levou em consideração. Por quê? Porque é filho. Porque o pai ama. O pai ama. Como Jesus disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu filho, o Cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Olha só, a melhor roupa. Ora, que melhor roupa que senão as vestes espirituais? Que melhor roupa senão, não é, as vestes do Espírito? Que melhor roupa senão o corpo glorioso? Que melhor roupa pode haver, não é? Senão esse novo corpo que nunca mais vai se estragar, que nunca mais vai precisar de comida nem bebida. Não é? Que nunca mais vai sangrar, nunca mais vai morrer, não vai envelhecer. Que melhor roupa pode ser isso? E um anel, que é um símbolo, não é, de realeza. Veja, isso tudo, gente, Jesus está tratando daquilo que nós receberemos. Tudo, toda a dignidade do reino de Deus que o Pai tem para aqueles que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. Coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Qual o melhor calçado que não o da prontidão do Evangelho da salvação, não é? Tanto para nós como para os nossos irmãos. Não existe nada mais digno do que o reino de Deus, do que as boas aventuranças, não é? Do reino de Deus. Não existe nada mais digno do que a dignidade celestial, do que tudo que vem dos céus. Não existe nada mais digno, mais maravilhoso, mais excelente do que as coisas celestiais. Nós temos acesso a todas essas coisas por meio do Evangelho. São as boas novas, né, que Cristo Jesus veio trazer, que nos dá acesso a esse conhecimento, e tendo esse conhecimento, então a nossa consciência está estabelecida naquilo que nós somos através de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Tragam um novilho gordo e matem-no. Olha só, Jesus Cristo, não é? Jesus foi morto para nos resgatar, para pagar o preço do nosso resgate, para dar vida àquele que estava morto. Alguém precisou morrer, como no Antigo Testamento, né? O novilho, a novilha, os animais, né, inocentes, tinham que ser sacrificados para pagar o preço do resgate, né? Para haver remissão, perdão de pecados.
vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha só. Fazer a festa, né? As bodas, né? Do cordeiro, do casamento e se alegrar. Alegrarmos todos no banquete de casamento, né? Alegrarmos todos no reino de Deus, como disse Jesus. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava morto em transgressões e pecados. Você pode ler, Vini, por favor, Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo... se eu não me engano, versículo 5. Deixa eu ver. Sim. Eita, Pai. 2 do 1 ao 5. Até o 10. Glória. Pode ler do 1 até o 10. Capítulo 2 todinho. A gente... Que interessante. Uau, é verdade. A gente leu do 11 agora até o 10. Yeah. Show de bola. Olha só. Gente, nada premeditado. Nada. Você... E olha só a partir do pão. Primeiro essa parte aqui. Aí andando. Agora essa outra parte aqui. Amém. Perfeito. Glória a Deus. Efésios 2, do 1 ao 10. Só o Espírito Santo mesmo, viu? Yeah. Ai, gente, tá vendo que diferença? Quando o Espírito Santo nos guia, a gente não precisa elaborar nenhuma pregação, nenhum sermão, nada disso. Ele vai guiando. A gente tem que se alimentar, gente, da palavra do Pai todos os dias. Temos comunhão com o Espírito Santo. E Ele vai nos guiando. Ele vai nos mostrando, vai conectando. E aí não há nenhuma contradição. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Verificando a palavra no grego? Stephanie disse amém, verdade, e todos os dias o Espírito Santo nos testifica em sua verdade. Amém. Através de sua palavra, isso aí, da glória.
Um momento, irmãos. Imagina. Só usar o celular. Qual é a palavra? Aqui no Lucas 15, versículo 20, cheio de compaixão, e como em Efésios 2. Compadecida Splanchizomai, 46,97. Então, ser movidos pelas entranhas, daí ser movido pela compaixão, ter compaixão, pois se achava que as entranhas... Rico em misericórdia. Efésios 2, 4. Efésios 2, 4. Rico em misericórdia. Rico em misericórdia, cheio de compaixão. Misericórdia é outra palavra. Hélios. Misericórdia. Tipo, quase parecido com hélio. Olha. Rico é Plousios. Não queria fazer uma comparação das duas. Mas tá bom, obrigada. Então, voltando aqui, gente. Então, mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ou seja, não é? Veja, o perdido e achado, né? Morto e agora morto e voltou à vida. E começaram a festejar o seu regresso, que é a festa no céu, não é? Quando um pecador, não é, se arrepende. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Olha só, música e dança. Alegria, né? Festejo. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. São e salvo. Veja, isso daqui é o que o apóstolo Paulo fala, de apresentar, não é, todo o homem perfeito. Em Cristo Jesus. Ou seja, perfeito, não é? É completo, mas completamente são e completamente salvo. Você pode ler, Vini, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 28. 28 não tem, não. Capítulo não tem. Colossenses, né? Você falou Efésios? Não, Colossenses. Desculpa. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Então veja, são e salvo. Então quanto mais a gente se desenvolve na nova natureza, não é? Cristo em nós, a nossa nova natureza, então é esse o objetivo do ministério do apóstolo Paulo. Viu? Então esse ministério é que pode nos dar herança, não é? E nos edificar, nos dar esse crescimento, de forma que a gente possa estar perfeito, não é? Em Cristo. Ou seja, a maturidade
espiritual. Então, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Olha só. O irmão mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ele deveria ter ficado feliz, né? Afinal de contas, é a família, é irmão. Mas não. E não foi isso que aconteceu, não é, entre gentios e judeus. Não, os judeus acabaram se revoltando, não é, por conta dos gentios, não é, enciumados, né, ficaram com ciúmes por causa dos gentios. Eles não aceitaram, não é, essa união que Jesus veio trazer, unir circuncisos com incircuncisos. Eles não aceitaram isso. Eles não acharam, não achavam que os circuncisos eram os incircuncisos, ou seja, os gentios eram dignos do reino de Deus. Eles não acreditavam nisso, eles na verdade ainda não acreditam, né? Eles achavam que o reino dos céus pertencia apenas ao povo judeu. E só o povo judeu é que deveria entrar. Os gentios, né, eram considerados pecadores, pagãos, não é? E maldito, né, diante deles, como cães, né, sem dignidade. Mas você vê, né, isso daqui, gente, ilustra isso, tá? O filho mais novo e o filho mais velho, ou seja, um gentio e um judeu. Não necessariamente é isso que Jesus está dizendo aqui, mas ele está ilustrando através desses dois filhos. Por quê? Porque, gente, Deus criou tanto os judeus quanto os gentios. Por isso que Jesus disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna, não é? Ou seja, o Espírito Santo, Jesus veio dar para aqueles que o recebem, né? Crê na pregação acerca dele e o recebem como Senhor. Então, esse passa a ser filho. Então, por isso que diz, né? Você pode ler, Vini, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 28. E, se eu não me engano, também Colossenses fala... Colossenses 3, se eu não me engano, fala sobre isso também. É que nessa vida que a gente vive agora, não importa se você é judeu ou gentio. Lê Gálatas primeiro, por favor, eu vou achar. Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém. Sim, Colossenses 3, versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, eles não se adequaram a isso, não aceitaram isso, não é por isso que eles rejeitam Jesus. Então, o irmão mais velho, não é? Ficou indignado, ficou irado. O irmão mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Não quis entrar em casa, não quis entrar no reino de Deus. Entende? Não quis entrar no reino de Deus. Lembra que Jesus disse, não é? Inclusive, nós tratamos sobre isso nesses dias. Vocês que deveriam, não é, ser os primeiros. Não é? Jesus falou sobre isso. Outros estão entrando, né? Prostitutas e publicanos estão entrando primeiro do que vocês no reino de Deus. Né?
mas ele não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha só. Gente, isso daqui, veja. Deixa eu ver aqui. Se foi. Não. Eu acho que foi em Mateus que eu li. Não, em Marcos. Foi em Marcos. Não, acho que era Mateus mesmo. A autoridade de Jesus é questionada. Sim, foi Mateus. Mateus capítulo 21. Versículo 31 até o 32. Versículo 31 e 32. Olha só, gente. Que coisa mais interessante, né? A parábola dos dois filhos. Você pode ler, Vini, por favor? Mateus 21, do 28, aliás, e ao 32. São 4 versículos. Olha que interessante. Mais uma vez, o Espírito Santo me traz essa junção, né? essa ligação. E eu não tinha essa ligação ali com o filho pródigo, né? Mas olha só, mais uma vez ele traz essa elucidação, né, com relação a esses dois filhos. Mateus 21, 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. De novo, um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Aqui, no caso, né, não está falando sobre a idade deles, né, mas sim aquele que foi primeiro, né, aquele que obedeceu primeiro. Não fala se é o primogênito ou é o mais novo, né? O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Aqui, no caso, parece que Jesus está invertendo, né? Por quê? Porque não adianta, como Jesus disse, não, vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo, não é assim? E aí eles vão ficar falando: mas Senhor, nós comemos contigo, o Senhor andou nas nossas ruas, não é? Em teu nome expulsamos demônios. Ele vai dizer: apartem-se de mim, vocês que só praticam o mal, não é? Porque eu nunca conheci vocês. Ou seja, né, os estranhos, aqueles que estavam sendo guiados, né, as almas guiadas pelos espíritos das trevas. Veja, Jesus veio para os seus, né, mas os seus, né, não reconheceram. Por quê? Porque estavam sendo guiados pelos espíritos das trevas. E aquele que prova do velho vinho, não é? Ou seja, pela antiga aliança, não querem o novo. Continuaram nas velhas práticas, na velha vida, em Adão, e não se arrependeram. Por isso João Batista veio primeiro, gente. João Batista veio primeiro para fazer com que aquele povo se arrependesse, porque Deus sabia que era um povo de dura cerviz, não é? De um coração duro.
e não se arrependem facilmente. Não é? Então, aqui ele trocou, né? Porque as coisas de Jesus, né, não são tão fáceis assim de entender se nós tivermos. Veja, são fáceis se tivermos pelo Espírito Santo, né, guiados pelo Espírito Santo. Se for apenas pela alma humana, né, não vai compreender. Por isso Jesus, ele manuseia, não é, ricamente, de forma livre, não é, mas com muita sabedoria celestial para ilustrar essas coisas. E veja, gente, ele está falando das mesmas coisas, tá bom? Mesma coisa. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Viu? E se a gente ler aqui no versículo 43, você pode ler, Vini, por favor? Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E quais são os frutos do reino, gente? Veja, o Espírito Santo tem tudo do reino de Deus nele mesmo. Como hoje a gente está falando com Carlinhos, né, acerca da parábola do semeador, não é? Veja, não tem boa terra. A terra da qual nosso corpo é feito, na qual foi feito esse coração e tudo mais, foi corrompida, foi amaldiçoada. A boa terra, ou o bom solo, o bom coração, só pode ser dado no novo nascimento para que a semente, né, do reino de Deus possa frutificar. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe tudo, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade, para que tenhamos, não é, tudo o que precisamos para essa vida de piedade, não é? Assim como diz na sua própria palavra. Então, pode ler, Vini, por favor, Gálatas 5, 22 e 23, né? Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja, a gente está na parábola do filho pródigo, né? Do filho perdido. Mas olha só, a gente já foi em Gálatas, já fomos em Efésios, já fomos em Colossenses. Por quê, gente? Porque é um só Espírito. E Mateus. Porque é um só Espírito. A palavra de Deus não se contradiz, não é? Essa é a diferença, não é? Quando se tem a chave da compreensão, que é o Espírito, é inerrante. A palavra de Deus não tem conflito. Pelo contrário, ela testifica, toda ela testifica que é a verdade. Por isso, se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer conhecer, não, o autor da nossa vida, da fé, não é? A gente precisa do Espírito dele, não é? Ter intimidade com o Espírito e com a palavra, para que a gente possa cada vez mais, não é, ser transformados de glória em glória, até que a nossa alma seja moldada, não é, ao padrão do Espírito, que é o Senhor Jesus. Coisa linda. Esse é o desejo do nosso coração, gente, que nós possamos juntos, né, comemorar essa maravilha, não é, que Jesus Cristo veio nos dar, ainda em vida, não é? Aí que sejamos aqueles que estarão de pé na vinda do Senhor para se encontrar conosco, para nos buscar, não é? Para junto dele. Então, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, não quis ver, gente, falando dos judeus, não é? Eles não quiseram entrar. Por quê? Porque eles queriam, né, como diz Paulo, você pode ler, Vini, por favor, Romanos capítulo 11, não, perdão, capítulo 9, eu acho que é a partir do versículo 30, até o iniciozinho do capítulo 10, 1 e 2, se eu não me engano.
Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscavam uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E em Romanos 11 também o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que por causa dos gentios, os judeus, né, se tornaram inimigos, né, de Deus por causa dos gentios, do evangelho, né? Por causa do evangelho. O evangelho, né, foi dado também para os gentios, né? E eles não aceitaram isso. Nós estou em Coríntios. Versículo 28. É para ler? Romanos 11? Se for, sim. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Viu? Então, eles são inimigos de Deus, não é por causa do evangelho, mas é o evangelho que salva, né? São as boas novas que salvam. E aí, como é que vai entrar? Porque é pela fé, né? E é o evangelho, você pode ler, Vini, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Os últimos versículos do capítulo 1. Versículo 30 em diante também, não? Pode ler então, vamos lá. É o que, Romanos 11? Vamos lá. 30 em diante antes de ir ao capítulo 1. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Para exercer misericórdia para com todos. Por quê, gente? Porque todos pecaram. Termina, Vini, por favor. Inclusive fala, né? As escrituras encerrou todos, não é isso? Debaixo do pecado, da desobediência. Agora começa um cântico, na verdade. Calma aí. 32. Pois Deus sujeitou todas as desobediências. Aí começa um cântico. Não, então, pois Deus sujeitou todos à desobediência para... Sim, pois Deus sujeitou todos à desobediência, ou seja, sujeitou todos debaixo da desobediência. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso daqui, gente, está em acordo, tá? Com Gálatas também. Gálatas, capítulo 3, lá vai eu para Efésios. Para a gente ver que não tem nada, né, que está desconexo na palavra de Deus. Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Viu? Então, essa justiça, não é, que vem pela fé em Cristo Jesus, é pela fé. E ela está descrita no Evangelho, não é? Como o Vini vai ler ali. Evangelho, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Veja, a gente está aqui em Lucas, não é? A parábola do filho pródigo está em Lucas. Mas olha só,
A gente já foi, já passeou aqui pelas Escrituras, não é, dentro daquilo que o Senhor, o mestre dos mestres, né, veio trazer em parábolas. Então, nessas parábolas, gente, o Senhor Jesus, ele incute uma série de coisas que foram destrinchadas depois com palavras espirituais para os filhos. É para quem está dentro do reino, é para quem faz parte da família do Abba, e não para quem está fora. Para os que estão fora, tudo é contado em parábola, mas para nós que estamos dentro, né, tudo é falado pela linguagem espiritual, né, que são as palavras que são ensinadas pelo nosso Senhor Jesus na sua essência eterna, que é o Espírito. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Gente, que coisa maravilhosa. Primeiro do judeu. Olha só, o primogênito, o filho mais velho, que ficou irado por causa do Evangelho, né, que inclui os outros irmãos também, que não são da sua nação, né, mas para Deus todos são seres humanos e Ele criou todos os seres humanos. Ele não faz acepção de pessoas. Depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o justo viverá pela fé, né? E não por obediência a nenhum tipo de ritos, né, cerimoniais. Então o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, né, no reino de Deus. Por quê? Porque só entra pela fé. Né? A gente só tem acesso ao reino de Deus pela fé. Se não for pelo caminho, né, que é Jesus Cristo, não tem como. Então seu pai saiu, olha só, e insistiu com ele. E gente, o Senhor tem insistido, não é? Ele tem insistido. E veja, até mesmo depois, na tribulação, na grande tribulação, o Senhor ainda vai salvar alguns do povo dele. Isso verdadeiramente é insistência. Ali eles serão praticamente obrigados, né, a entrar. Os que não quiserem, se não se sentirem obrigados, ficarão de fora. E são esses os bodes, aqueles que Jesus disse, não é? Vocês ficarão batendo, mas a porta já estará fechada e vocês não poderão entrar. E vão dizer, Senhor, Senhor, nós estivesse em nossas ruas, pregasse nas nossas ruas, nós comemos e bebemos contigo. E aí? E Jesus vai dizer, não, eu nunca conheci vocês. É justo, não é? É justo. Aí ele continua, né? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha só. Tenho trabalhado como um escravo. Gente, o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte, não é? O salário do pecado é a morte. Veja só, Deus, não é, Hélio? Deus veio nos tirar, não é, da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, não é, do reino celestial. Mas os judeus preferiram, não é, estarem escravizados pela lei, estarem como escravos e não como filhos. Eles rejeitaram o espírito de filiação para que eles pudessem trabalhar e por suas obras eles pudessem ser justificados diante de Deus pela lei. Mas diante de Deus ninguém vai ser justificado pela lei. A Bíblia diz, ninguém. Quer ver? Vamos voltar lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, você pode ler, Bruno, por favor? Lá vai eu achando que Gálatas está depois de Efésios. Gente, é incrível. Eu passo 300 vezes por aqui, eu sempre acho que Gálatas está depois de Efésios. Gálatas capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 9.
Aliás, não, vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 14. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora, João. Capítulo 1. Não, capítulo 8. Oh, meu pai. Do 31 ao 35. Não, 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Por que ele disse isso, gente? Se vocês permanecerem na minha palavra. Porque ele ainda não tinha cumprido a obra, entende? Não, meu irmão Silmar, eu tô cansada. Tô muito cansada. Tivemos um dia de mudança, né? Ajudando a minha mãe na mudança dela, e nós tivemos que limpar a casa, tudo fazer, né? Ela é uma senhora e tivemos muitos compromissos, então, tipo, de um lado para o outro. Chegamos aqui, já era quase 19h30, então a gente só deu tempo de tomar um banho e cá estamos nós. Então tô cansadinha. Mas tá dando certo, né? O Senhor Jesus, né? A gente vê que não somos nós, né? O corpo é fraco, né? A gente cansa, mas o Espírito Santo flui, que é uma maravilha, né? Glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois eu vou descansar, não tem a noite toda para descansar, né? Mas, por enquanto, vamos encher a barriguinha de vocês de papá. Para a glória do Pai. Oh, Mortícia. Boa noite, Felipe. Coisa fofa do Abba. Coisa fofa. Ele deu boa noite, coisas fofas. Ele deu boa noite pra todo mundo, hein, gente? Coisa Cadê boa noite linda pro Felipe? O Fábio disse: Espírito Santo, renova suas forças, irmã. Amém, meu querido. Amém. Receba em nome de Jesus. Do 31 ao 36. Sim. Estou no versículo 33, continuemos. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão. Por favor, menino, volta no 31. 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha só, os judeus que tinham crido nele. Veja, eles creram primeiramente, né? Eles creram. Aí Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Por quê? Porque Jesus não tinha cumprido, não é, a obra dele. Eles só seriam verdadeiramente livres, libertos, depois que Jesus pagasse o preço do resgate. Foi como Jesus disse: tem pessoas, não é, que até creem primeiramente, não é assim? Só que é aquele tipo de fé que não é mantida na palavra, entende? É uma coisa que fica ali
Sabe aquela alegria primária? Mas aí quando vem um escândalo por causa da palavra, eles desistem. Por quê? Porque não recebeu, não é, a fé verdadeira para ser salvo, ou seja, não recebeu o Espírito Santo, não é? Que é onde tem a boa terra, né, o bom solo e o bom coração. Não é? Para que a semente possa germinar. Porque isso tudo a gente recebe no ato do novo nascimento. Não é? Jesus disse, meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira. Não é? Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe a plenitude de Deus. Então, não adianta, não é? Senão, aqui Jesus ainda não tinha cumprido, não é? O ministério dele estava no processo do cumprimento, não é? Do seu ministério. Mas quando veio o escândalo, muitos deles deixaram Jesus, abandonaram Jesus. Por quê? Porque ainda não havia aquela fé, não é? Até mesmo os outros discípulos de Cristo Jesus, não é? Só que, se depois, quando Jesus morreu e ressuscitou, não é? Eles se arrependeram e voltaram, verdadeiramente receberam Jesus, ok. Mas se não, cai naquela questão do semeador, como Jesus falou. Não é? Tanto ali da palavra quando cai entre os espinhos, não é? Que é com aqueles que recebem com alegria, mas estando, aliás, entre as pedras, né? Recebe com alegria, mas porque não tem raiz em si mesmo, acaba, não é? Não germinando por causa, vamos dizer assim, quando vem os escândalos, né, elas secam rapidamente. E tem aqueles, né, da beira do caminho, né, que ali é muito rápido, né, sai muito rápido, não crê, aliás, ouviu, não entendeu, não fez questão de entender, então Satanás já vem e leva logo antes que aconteça alguma coisa. E tem aqueles que caiu entre os espinhos, né? Que é sufocado, por quê? Pelos cuidados da vida. Então, são vários tipos de solo, né? São vários tipos de pessoas, não é? Que com suas vidas cotidianas, cada um com a sua peculiaridade de suas almas, não é? Não recebem Jesus Cristo como Senhor, não é? Não creem, não permitem que o Espírito Santo lhe convença, não é? Da sua iniquidade, das suas transgressões, que são pecadores, né? Para que possam ser salvos, para que possam ser... Isso, gente, é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento. E aí, não tem como receber a semente, né, do reino de Deus para a frutificação. A gente só pode receber Jesus, né, pelo Evangelho, as boas novas acerca dele, do Senhor Jesus Cristo, da salvação. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Viu? Qual é a verdade que vai libertar, né? É a verdade do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, né? A verdade do Evangelho que os salvou. Então vocês são selados, né? Como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14, né? Quando vocês ouvem e creem na verdade, né? No Evangelho que os salvou, vocês são selados pelo Espírito Santo da promessa. É sobre isso que Jesus está falando. Mais uma vez, né, a gente vê as palavras de Jesus sendo explicadas, né, de forma espiritual pelos seus apóstolos. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Pois é. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou seja, serão livres de verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo só vem habitar naquele que verdadeiramente, não é, o recebeu, aquele que se arrependeu, não é, que não aguenta mais, aquela alma que não aguenta mais viver, não é, em função do pecado, escravo do pecado. Você pode ler Efésios 21, do 13 ao 14? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Olha só, a palavra da verdade. A palavra, o Logos, né? Jesus. Jesus é a palavra da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, voltando aqui, né? Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Será? Os judeus, né, se orgulhavam de cumprir a lei, mas nenhum deles cumpria. Eles só se orgulhavam mesmo. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha só. Não me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o pai? Será que o pai estaria separado para eu festejar com os meus amigos? Ou seja, não com o pai, não queria compartilhar esse cabrito com o pai? Sabe, essa comiseração, essa autocomiseração, não é? Essa conduta de acusação, não é? Comisera-se, tem misericórdia de si mesmo e acusa, não importa, Deus e o mundo. Primeiramente, né, acusa Deus e depois, não é, os outros que vierem, não é, em sequência. Isso daqui é típico, né, daqueles que não se sujeitam a Deus. Querem ser aceitos por Deus na força do braço, né? Na força, literalmente na força do seu braço. Não me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Você deixou o pai de fora, né? Ele queria festejar com os amigos, com o pai não é? Mas quando volta para casa, esse teu filho, olha só o desprezo, teu filho não era irmão dele? Se é filho do mesmo pai, não deveria ser irmão. Ou seja, ele mesmo não se considera, não é? Veja, esse teu filho, ele está dizendo que ele é um escravo, que ele não faz parte da família, que ele não é irmão do outro que é filho? Como assim? Se é filho do pai, os dois são filhos do pai, logo seria irmão, não é? Mas parece que ele está se deixando de fora, não é? Parece que ele não se considera membro da família. Que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Olha só, gente, que espírito de acusação, né? De condenação, né? Apontando os erros, né, do irmão, ao invés de se regalar, né, se regozijar com um irmão que voltou. Meu Deus, não é? Veja o espírito de escassez, de mesquinharia, não é? De escravidão mesmo, diferente, né, do espírito de filiação, não é? Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, olha, quem foi que disse isso? Porque aqui, não é? A gente não vê falando, só diz que esbanjava. Cadê? Desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Não fala, não é? Não fala que sobre prostitutas aqui. Não fala. Não fala sobre prostitutas. De onde que esse irmão aqui, né, o mais velho, tirou, não é? Veja, gente, a boca fala do que está cheio o coração, não é? Então ele mesmo estava igual aos outros, né? Da mesma estirpe, né? De onde a gente leu lá. Você pode ler, Vini, por favor? Eu acho que é 41, João 8, 41. Fala, não somos filhos de prostituta. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. Grego. Não nascemos de porneia, termo genérico que se refere a práticas sexuais ilícitas. O único pai que temos é Deus. Se a gente for em outra versão, não é? Vai dizer que não são filhos de prostituição. Então, veja, ele acusa o irmão aqui, né? Como que ele poderia saber disso? Já que o irmão estava num lugar longe, distante, né? Como diz aqui no início, olha, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ora, se o filho mais novo foi para uma região distante, como é que esse filho que ficou, não é, no campo, né, que ficou lá com ele, poderia saber, não é, que o outro gastou com prostitutas?
Aí matas o novilho gordo para ele. Olha só. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tenho é seu. Olha só. Mas nós, não bastava, não é? Não bastava ele simplesmente, não é, pedir ao pai se ele queria festejar. Não bastava pedir ao pai, não é assim? Bastava pedir ao pai. Mas ele pediu? Não. É a comiseração, sabe? Ah, não, mas meu pai que tem que ver. É meu pai, são pessoas, né, que veja, muitas vezes só sabem pedir, só sabem, não é, requerer. Não vai, não diz um te amo, não faz a sua parte, não tem dentro dela mesma, não é, esse espírito de familiaridade, né, essa intimidade voluntária, espontânea, né, do coração. Mas fica sempre esperando que o outro dê, que o outro faça, não é assim, sempre cobrando, sempre pedindo, sempre cobrando, sempre subtraindo, sempre subtraindo. E aí, não é, sempre com uma falsa humildade. Ah, eu era escravo, eu era seu escravo, nunca desobedeci a uma ordem tua. Será? Não é? Será? Então disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que tenho é seu. Olha só, tudo que o pai tinha era dele, então bastava pedir, não é? Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha que coisa linda, não é? Então, quantos, não é, que o Senhor tem resgatado desse mundo, não é, que estão perdidos, não é, perdidos e mortos, né, em transgressões e pecado. Então, glória a Deus, não é, por essa palavra. Senhor Espírito Santo, te agradeço, meu Pai, porque verdadeiramente Tu és Deus, Tu podes todas as coisas, e obrigada por essa multiplicação desses pães. Amém. E desses peixes para alimentar os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dani, seja bem-vindo. Oi. Paulinho, você tá Oi. Peraí que eu vou pôr. É porque eu tô no hospital. Como está sua mãe, Dani? Ela tá bem melhor. Tá já respondendo algumas coisas, só que ela fica com aquela agonia de sair. Aí ela arranca os aparelhos, Vamos sabe? orar para os médicos deem volta a ela, né? Amém. Oi? Vamos orar para que os médicos lhes dê alta para ela, né? Para que ela possa ir para casa, já que ela está bem. Ela pede muito para ir para casa, mas a pressão dela fica oscilando, fica aumentando. Algumas outras coisas também, potássio fica baixando, aí eles não liberam. Mas eu achei ela bem melhor. Vamos declarar que esteja em 100%, né, amanhã, tudo normal, para que ela possa ir para casa, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, eu fico agradecida. Amém. 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 Então, Daninha, você nem vai conseguir, né, louvar, porque dentro do hospital, né, fica complicado, né? Não dá, porque eu tô na sala aqui de recepção, mas tá cheio de gente. Aí eu tô aqui agora na porta do banheiro, no banheiro. Tá bom, meu amor, tá bom. Pai Santo, em nome de Jesus, vamos entrar em concordância para que seja ligado aqui na terra, ligado nos céus, a cura, a restauração, Pai, da saúde física, Pai, e psíquica da mãe da Dani, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa tocar nela e restaurar, Pai, tudo aquilo, Pai, que está baixo, que o Senhor possa colocar nas taxas normais, Senhor. Em nome de Jesus, que ela receba alta e possa voltar para sua casa, para que ela possa se sentir confortável, meu Pai, nos dias que lhe restam nessa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Carlinhos, você não vai... Ele disse hoje só ouvir. Então, gente, então vamos orar, não é?
Vamos orar Efésios e vamos encerrar, porque eu também estou bem cansada, gente. Só Jesus. E a Daninha não pode, né? Por motivos óbvios. Hélio, você quer falar alguma palavra? Janelinha, meu irmão. Lúcia pediu oração. Guardasse seu pedido em print, Lúcia. Mas qual seria o motivo da oração, Lúcia? Qual o pedido de oração? Ele disse tranquilo. Então venha. Venha. Não, ele disse descanse, irmãos. Ele não quer, não. E se precisar, é só chamar. Vamos? Não precisem de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Lúcia, então, não precisa que oremos depois, ore junto conosco. Agora, Efésios, oremos a palavra do Senhor. Eita, glória, é espiritual, não é? Que você quer? Então, essa oração de Efésios que fazemos é justamente para crescimento espiritual dos filhos de Deus. Claro, porque do outro lado, enfim. Vamos orar à vontade de Deus, Lúcia. Para ti, para nós, não é? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém, Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém, amém e amém. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Tenham todos uma noite abençoada, uma boa noite de sono, de descanso no Senhor Jesus Cristo. Descanse seus corpos e suas almas no Senhor. Viu? Amamos vocês em Cristo Jesus. Daninha, vai dar tudo certo, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Tenham todos, gente, uma noite abençoada. Boa noite. Uma boa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. João Pedro. Amém. João Pedro, seja bem-vindo. Estamos encerrando. Veja depois no YouTube.